Nós precisamos construir o futuro do Rio Grande e do Brasil com diálogo, com boas ideias, para resolver os velhos problemas que o nosso estado enfrenta, mas principalmente que o povo mais pobre do Rio Grande, que mais precisa, tem enfrentado. E para isso nós temos que resgatar a dignidade do povo gaúcho. Vamos começar a construção coletiva do plano de governo, do nosso próximo governador e do nosso próximo governo, que vai ser um governo popular e democrático. Chamar para estar conosco na mesa Lucimar Siqueira, Mara Nunes, Michele Rolim, Fernando Lindner, MC Gangster, Maria Celeste, a nossa presidenta do PT de Porto Alegre, o Juliano Roso, o nosso presidente do PCdoB do Rio Grande do Sul, o Kleber Giovanni, presidente do PV de Porto Alegre, a vereadora Dayana Santos, representando o PCdoB de Porto Alegre, o Márcio Souza, presidente do PV do Rio Grande do Sul, o nosso camarada, companheiro, coordenador do plano de governo, do próximo governo, o companheiro Jorge Branco. Passa para cá, meus queridos companheiros e companheiras. Muito bem, convidar a nossa vereadora Bruna, então, que vai estar na mesa em nome do PCdoB de Porto Alegre, que é a presidenta do PCdoB de Porto Alegre. Uma jovem mulher guerreira negra, presidenta de um importante partido da capital do Rio Grande. Bem-vinda, Bruna, nossa querida companheira vereadora. E agora, pessoal, nós não temos música, né? Nós não temos música. Travou tudo ali. Mas nós vamos tentar nos derrubar. Mas é assim que a gente gosta, que aí nós vamos fazer mais bonito, Guilherme. Nós vamos todos de pé agora, todo mundo de pé, companheirada. A gente é jovem, a gente está bem, a gente está com bem de físico, vamos lá. A companheirada, vamos ficar de pé, companheirada. Sem canseira, a noite está só começando. Porque nós, aqui em Porto Alegre, a Regional Vale do Gravataí e a nossa Regional Centro-Sul, vai receber agora, junto na nossa mesa, para a escuta, para o diálogo e para a construção coletiva. Vamos fazer barulho, plenária de Porto Alegre, e receber o próximo governador do Rio Grande do Sul, o filho do Adão Preto, o Edgar Preto! Faz barulho, Porto Alegre, para o próximo governador do Rio Grande! Passa para cá, Edgar Preto, essa linda plenária, a nossa Assembleia Popular, recebendo o próximo governador do Rio Grande do Sul, o nosso Edgar Preto. Muito bem, pessoal, mesmo sem música nós vamos fazer uma festa bonita. Vamos dar aqui para cá essa folhinha, chegou outra folha aqui para mim, e nós vamos agora, que alegria, hein? Pedir para os companheiros podem sentar, não tem problema nenhum. Muito bem. Essa turma que está aqui, ó, a turma guerreira, nossa militância que está aqui, ó. Vamos sentar, tem cadeiras do lado, para que a gente possa fazer a captação da imagem. Por que que é importante a captação da imagem? Gabriel está incomodando, está sendo chato. Não. Pessoal, nós criamos, e o Branco, o Jorge Branco vai explicar em seguida, agora, o Decidim. Tudo que está sendo gravado aqui é porque a gente possa usar, né, Branco? No nosso plano de governo. No nosso plano de governo. E o Branco já me mostrou aqui o QR Code do Decidim. Ó, voltou. Salva de palma! Voltou a música, companheirada! Voltou o telão! Vai ficar bacana. Vai dar para passar o Decidim, Karen? Vai dar para passar o Decidim. Então, companheirada, por isso que é importante nós não ficar na frente. Levanta a mão, Cláudio, aí. Levanta a mão, Cláudio. Levanta a mão. O Cláudio ali, ó. Não vamos ficar na frente do Cláudio e o do Rod ali, ó. Rod, levanta a mão, Rod. Não vamos ficar na frente aqui, senão vai prejudicar muito a nossa plenária.
Deixa eu pegar um microfone pro Branco. Tem um microfone ali, Karen? Pessoal, vamos receber o PV em peso aí, o PCdoB, a nossa federação, que lindo. Sejam bem-vindos, companheiros e companheiras do PV, Partido Verde. Sejam bem-vindos e bem-vindas, companheiras do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas, companheiros e companheiras do PT, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E com muita alegria, vamos receber para nos encaminhar, explicar a metodologia da nossa Assembleia Popular, o companheiro coordenador do plano de governo, que será o melhor governo do Rio Grande. Vamos receber Jorge Branco, nosso companheiro coordenador do plano de governo. Salva de palmas para o Branco, companheirada! Bem forte! Vamos ligar ali o microfone do Branco. Senão, tá ligado? Tá bom. Boa noite, companheiras e companheiros. Nós estamos aqui para um passo decisivo para mudar o Rio Grande do Sul e tirar do Palácio Piratini o apoiador disfarçado do Bolsonaro. Com Lula e Edgar, nós vamos retomar o caminho do crescimento do Rio Grande do Sul. Edgar, é um privilégio estar contigo nessa caminhada, uma caminhada que não iniciou ontem, uma caminhada iniciada dos movimentos sociais, da luta pela reforma agrária, e como candidato desta frente, com PCdoB, com PV, uma caminhada que já vem desde o ano passado, com centenas de reuniões como esta, ouvindo, discutindo, abrindo portas para que as organizações populares, os movimentos sociais se expressem, somem, se articulem para que a gente possa chegar à vitória em outubro agora de 22. Queria cumprimentar a Lucimar, acho que está aqui à minha esquerda, a Mara, a Michele Rolim, Fernando Linder, que fazia um tempão que eu não via, o MC Gangster, Maria Celeste, presidente do PT de Porto Alegre, o Kleber Giovanni, presidente do PV de Porto Alegre, a Dayana Santos, do PCdoB, Bruna, desculpa, pelo PCdoB, a Dayana está aqui, alguém me assoprou. Nós iniciamos hoje aqui a nossa 5ª Assembleia Regional Popular. Teremos ainda mais 5 dessas assembleias, mapeando todo o estado do Rio Grande do Sul, ouvindo as demandas regionais, ouvindo os movimentos sociais. O Edgar tem ficado do início ao fim de todas essas assembleias, ouvindo, anotando, recebendo essas demandas. Vamos fazer mais 5, sábado que vem, próximo agora, em Passo Fundo. E depois das assembleias regionais, populares, nós vamos fazer 10 assembleias temáticas, para receber propostas, para ouvir, para chegar a uma conclusão de como nós podemos mudar o Estado. Como nós vamos retomar o crescimento, o emprego, o trabalho. Como nós vamos eliminar e superar a fome que abate as gaúchas e gaúchos. Como que nós vamos ter esperança novamente, como já tivemos nos governos do Olívio e os governos Olívio e Tarso. São 13 os nossos compromissos. Os compromissos que estão aqui na tela, de combater a fome, de gerar trabalho, emprego e renda, de voltar a confiar no desenvolvimento e no papel do Estado, de dar educação, de abrir a saúde, de fortalecer o sistema único de saúde e assim por diante. São várias as formas de participar do nosso plano de governo, nas assembleias temáticas, nas assembleias regionais, mas também na nossa plataforma, a Decidir em Povo. Está ali que vocês podem acessar, lendo aquele QR Code, ou mesmo pelo
qualquer buscador, Decidim RS, vocês vão localizar. Hoje até nós estamos aqui fazendo uma simulação. Vocês hoje vão poder escolher, mas é só uma simulação, um dos 13 pontos. Se vocês entrarem agora, vão poder simular a votação, uma consulta na nossa plataforma de discussão do plano de governo, escolhendo, votando num dos 13 pontos. Quem quiser pode fazer isso agora mesmo. Olá! Você tem uma ideia para melhorar a vida do povo do Rio Grande do Sul? Te apresento a Decidim Povo, uma ferramenta digital fácil, prática, popular e participativa para que todos e todas possam decidir o rumo do Rio Grande do Sul. Você vive e sabe tudo o que está acontecendo. Está na hora de alguém pedir a sua opinião para mudar essa realidade, não acha? E você vai se perguntar, como é isso? É muito fácil, anota aí. Clica no link www.decidimpovo.com.br. Clica em inscrever-se na faixa superior direita do site. Se você acessa pelo celular, clica no ícone do menu e inscrever-se. No cadastro, você só precisa preencher nome, nome de usuário, e-mail, data de nascimento, sexo, número do celular, senha e confirmação da senha. Daí, é só aceitar os termos de uso da plataforma e confirmar. Lembre-se, participar é facinho, facinho. Dá para ser do seu computador ou celular, ou mesmo sem sair de casa. Agora é só compartilhar com seus amigos e amigas. E com um gesto tão simples, você pode fazer muito para mudar as coisas no Rio Grande. De maneira séria, transparente e com credibilidade. Suas ideias contam muito. Participe da Decidim Povo. Bom, vocês viram aí a nossa plataforma, a utilizem, divulguem e vamos fazer um grande processo de discussão do nosso plano de governo. Um plano objetivo para conquistar votos, para ampliar o apoio à candidatura do Edgar e a gente conquistar essa grande vitória agora em outubro. Um grande abraço a todos, Edgar, conte com toda essa militância desses partidos que estão aqui e muito mais que vão se agregar à nossa candidatura. Gabriel, muito obrigado. Muito bem, nosso querido coordenador do plano de governo, querido Branco. Pessoal, nós queremos agradecer, Edgar Preto, que prestigiada que está a nossa Assembleia, viu? Nossa Assembleia Popular. Nós estamos recebendo hoje aqui a nossa deputada federal Maria do Rosário. Eu tinha visto ela por aqui. Maria do Rosário, salva de palma para Maria do Rosário. O nosso guerreiro deputado federal Dionilson Marcon. Deputados estaduais e deputadas, a Estela Farias está aqui, nossa querida Estela Farias, e a nossa querida Sofia Cavedou, está aqui de volta a casa, Sofia, matando a saudade da Câmara, grande Sofia, nossa guerreira. Vereadores e vereadoras, que estão também prestigiando a nossa plenária, nossa vereadora Laura Cito, Dayana Santos, Cris Moraes, Leonel Hadi, vereador Olibone, vereadora Bruna, vereador da Júlia de Bagé, Jonas Reis, Giovana de Alvorada, vi também a Fátima de Viamão, estava por aí, tinha visto por aqui a Fátima, está lá a Fátima de Viamão. Bem-vindos e bem-vindas, deputados, deputadas, vereadores e vereadoras. Esta caminhada, Edgar Preto, até para deixar uma musiquinha baixinha aí no fundo, minha comandante das picapes ali, Raquel, bem baixinho, aí. Edgar, essa caminhada ela não é feita sozinha, é uma caminhada que precisa de companheiros e companheiras com coragem, valentes e com muita esperança. Por isso que as nominatas da nossa federação são muito importantes, e está recheada de companheiros e companheiras valorosos. E eu quero convidar já para ficar aqui na frente esses companheiros e companheiras, aqui onde eu estou, ó, esses companheiros e companheiras, que o próximo governador do Rio Grande vai receber vocês aqui e nós vamos fazer uma foto bonita. Vem para cá, nossa pré-candidata
Maria Eunice Wolff está aqui, Maria Eunice Wolff, Cris Moraes, Gabriel Gonçalves, Laura Cito, Adão Preto Filho, Guto Lopes, Ivonete Carvalho, Leonel Hadi, Miguel Rosseto, Estela Farias, Maria do Rosário, Sofia Cavedon, Deputado Marcon, Vera Tita, Tarcísio Zimmermann, nosso companheiro Picoloto, Reginete Bispo, Ana Afonso, Nereu Piovesan, Ágata Mostardeiro, Elias de Alvorada, todos os companheiros, Leonel Hadi, chamei o Hadi, outro Leonel, sejam recebidos pelo próximo governador, Marcelo Esgarbosa, passa pra cá também, querido companheiro, vamos fazer uma foto bonita deste time, que é um time vencedor, mas é um time de coragem. Adão Preto Filho, entra ali na foto, é um time da esperança, que junto com o Edgar Preto e com Lula, vão resgatar o Rio Grande e resgatar o Brasil. Vamos fazer uma foto bonita. A nossa Daiana também pode ir, a nossa pré-candidata. Vem cá, segura um pouquinho a foto oficial. Segura um pouquinho a foto oficial, Daiana e a Bruna. A Bruna tá ali? Cadê a Bruna? Marcelo Esgarbosa, chamei, passa pra cá, Marcelo. Segura um pouquinho, tá chegando a turma aí. Marcelo tá por aí? Tem mais alguém? Vamos fazer a foto bonita. Faz o L do Lula, o L da vitória, da esperança e da coragem! Vem Preto! Agora é Edgar Preto pra vencer com Lula. Muito bem! Salva de palmas pro time vencedor de pré-candidatos e candidatas. Sandrali tá aí? Mandato coletivo. Vamos fazer uma foto de novo. Volta ali, todo mundo. Volta ali, rapidinho. Mandato coletivo da nossa querida Sandrali. Tá aqui conosco. Volta todo mundo, Edgar, Gurias, Reginete. Bem rapidinho, uma foto. Mandato coletivo da Sandrali. Tá aqui com a gente. Vamos pra foto ali, Estela. Estela, mais uma fotinho. Atenção, a foto, Edgar Preto. Adão Preto, baixa aí, Sofia, mais uma. Mandato coletivo da Sandrali. Presente. Vamos lá. Faz o L do Lula da esperança. Valeu! Valeu! Força, coragem e esperança nesta caminhada. Vamos lá, pessoal. Beleza. Obrigado a esses guerreiros e guerreiras que vão conduzir o Edgar Preto e o Lula até a vitória. Meu amor. Muito bem. Edgar Preto, nós precisamos construir um Rio Grande com ideias novas para resolver os problemas velhos que o nosso povo enfrenta. O povo gaúcho, os gaúchos e gaúchas. E para isso nós criamos as Assembleias Populares, para escutar. Vamos agora com as nossas ideias concretas para resolver os problemas do Rio Grande. Para falar sobre os desafios das cidades e das regiões metropolitanas, chamamos Lucimar Siqueira, lá na ponta. Lucimar Siqueira, minha querida companheira. Pode ficar de pé, companheira, se quiser, fica à vontade. 5 minutos, companheira. Vamos ouvir, pessoal. Muito obrigada, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Lucimar, eu sou geógrafa e sou pesquisadora do Observatório das Metrópoles aqui em Porto Alegre. O Mauri fez o convite e falou que tinha 10 minutos para falar sobre os desafios das cidades e das regiões metropolitanas. Quando ele falou isso, eu caí de costas, né? Mas aí depois eu disse, não, tem muita coisa para dizer, sim. E vocês vão se identificar com o que eu vou dizer aqui, porque muitas coisas estão, e vocês também participaram dessa construção. Tá? Eu acho que uma do patrimônio que a população e que o país tem
é exatamente o que foi construído nessas últimas décadas, a partir da participação, a partir das conferências, a partir dos grandes debates que aconteceram em todas as cidades do país. Agora a gente pensa o estado do Rio Grande do Sul, mas precisamos pensar nessa construção, que todo esse potencial, todo esse material, todo esse patrimônio, como eu falei anteriormente, ele está à disposição do próximo governador. Não significa que a gente vai parar e voltar atrás a resgatar o que foi falado numa conferência ou o que foi definido, né, a partir desses processos. Né? Por quê? Porque, na verdade, nunca se parou, apesar dos desmontes das políticas públicas todas terem ocorrido nesses últimos anos, de forma avassaladora, né, e que tem reflexo direto nas cidades, em todas as cidades brasileiras, né, não significa que o que foi construído foi desmontado. O que aconteceu é que muita gente, muitos grupos, trataram de fazer avaliações, de fazer dossiês dos desmontes, de fazer avaliações das políticas públicas, né, e agora está disponível para se discutir com os próximos governantes como implementar essas políticas. Ainda, além de avançar nessa implementação das políticas, é como integrar as políticas públicas. Se a gente parar para pensar que a cidade é uma síntese espacial, onde transitam todos os setores, todas as políticas que foram construídas, a gente vai se dar conta que isso é urgente e é necessário. É necessário fazer a transversalidade entre política pública urbana com a política ambiental, com a política de saúde, com a política de educação, com a educação ambiental, com as questões ligadas ao clima, com as questões... Por que eu falo o clima? Não significa que a gente vai ter que agora ficar prestando atenção na previsão do tempo o tempo todo. É porque as consequências desses eventos extremos recaem especificamente e mais fortemente em cima da população pobre das cidades. A solução, como lidar com esses problemas, como enfrentar esses problemas, estão nas políticas públicas que foram construídas por nós, por todos nós. Agora é a hora da gente sentar e integrar essas políticas, fazer o debate com todos os setores, todos os conselhos. Estou vendo aqui o Nelson. O Nelson faz parte do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade de Porto Alegre. Foi uma ação inédita no país, uma ação que revolucionou os processos democráticos, no sentido de criar um espaço onde todos os conselhos participem. Ainda, além do Estado, além de todos os conselhos participarem, criar um espaço em que se dialogue questões, os comitês de bacia, com os conselhos e todas as outras instâncias de participação que existem nas cidades aqui do Estado. Uma outra questão, alguém me avisa do tempo, por favor, senão eu não paro mais. Tá? A relação campo-cidade. Então, tem questões que são internas às cidades e questões que se diz respeito à relação entre as cidades e entre o campo e a cidade. Há poucos dias eu tive a oportunidade de conhecer com outros colegas que vieram do Rio de Janeiro para pesquisar a produção de arroz orgânico aqui no Rio Grande do Sul, de conhecer o assentamento onde se produz arroz orgânico. E me chamou muita atenção, numa das falas, em que a pessoa que nos recebeu dizia que os jovens não querem sair lá do campo, porque eles têm acesso à capital, eles têm acesso a todos os serviços de ensino, de educação, de lazer, e eles têm facilidade de se deslocar. Então, a questão metropolitana do transporte, das rodovias, dos serviços disponíveis, né, possibilita que tenham essas trocas. Ele não precisa sair do campo para vir morar na cidade e ter acesso aos serviços que a capital oferece. Por outro lado, criar centros, né, não deixar atravessar o Estado para chegar aqui em Porto Alegre para acessar um serviço, né, ou seja, fortalecer essas redes, né, de cidades, né, menores, as cidades médias que estão no interior do Estado do Rio Grande do Sul. Resgatar os órgãos de planejamento, esse desmonte, e pensar no planejamento, não somente como sentar numa prancheta e começar a desenhar o futuro, aquilo que se pensa do futuro, né? Mas planejar para evitar o improviso, que o que se vê hoje em Porto Alegre, em outras capitais do Brasil, é o improviso das cidades. Concluía. Então, resgatar do planejamento, ele é fundamental.
E toda essa questão para se discutir a questão das cidades no Estado, precisa estar embasada, né, nos direitos humanos e na democracia. São dois pilares que não podem deixar de sair do nosso horizonte. Portanto, né, buscar o que foi construído pelo povo brasileiro, pelo povo do Rio Grande do Sul, né, e seguir nesse debate, exatamente como diz aquela placa, não será sem nós. Ou seja, nós temos e nós precisamos, e depende de nós, um bom governo para que consiga ter cidades justas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, querida companheira Lucimar Siqueira. De imediato já vamos passar a palavra para falar sobre a luta contra a fome. A nossa querida companheira Mara Nunes, da ONG Mistura Aí. Tenha bondade, companheira, 5 minutos. Boa noite. Estou muito honrada de estar sentada nessa cadeira, podendo falar da ONG Mistura Aí. Tá? A Mistura Aí, ela começou em 2019, não com a ideia de matar a fome de alguém ou levar, pelo menos, um pouco de comida para as pessoas. Sim, nossos projetos nós temos muitos. Se eu fosse falar 7 minutos, é muito pouco para a gente trazer aqui o que a Mistura Aí faz hoje. A Mistura Aí é nada mais, nada menos que uma mistura de povos e de pessoas, independente da raça, da religião, e hoje eu estou honrada aqui nessa cadeira como mulher, podendo falar isso. Porque a Mistura Aí, ela começou em 2019, mas aí o que aconteceu? Veio a pandemia e nos tirou a vontade de trazer esses projetos além. Mas a gente não fechou as portas e se juntemos para matar a fome de muitas pessoas que estavam na rua. Quando eu falo matar a fome, não é completamente isso. Porque a gente sabe que para matar a fome de alguém, precisamos muito mais do que isso. E sinto honrada que nesses praticamente esses 4 anos de Mistura Aí, eu pude fazer, junto com as pessoas que estão comigo, um trabalho maravilhoso, que foi alimentar as pessoas que ficaram invisíveis nas ruas. O porquê? Tudo fechou. E aí, quem ia alimentá-los? E aí as ONGs e os coletivos que estão invisíveis, às vezes, aos olhos do povo, fizeram esse trabalho. E com muita honra, eu, junto com as pessoas que trabalham comigo, conseguiu fazer isso. E nós sabemos também que a pandemia agora deu uma recuada. E o que aconteceu? Ela deixou uma sequela, que não é só da fome e do desemprego e a violência, porque as pessoas começaram a praticar violência para ter o que comer. Tá? Então eu digo, né, a gente, que bom que temos um coletivo, que bom que temos uma ONG, mas a gente gostaria que os governos tivessem esse olhar, porque a fome não foi embora, o desemprego cresceu, nós estamos com os preços muito altos, tanto que a nossa ONG não recebeu mais do que nós recebíamos antes, tá? E assim, ó, por isso que eu estou aqui dizendo para vocês, claro que agora nós vamos ter mudanças, né? Mudanças grandes, mas se as ONGs e em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil, o governo não tiver um olhar para matar a fome dessas pessoas, para devolver uma vida digna para essas pessoas, de emprego, porque não é fácil ficar 2 anos fora do nosso mercado e voltar agora e não ter condições de procurar um trabalho. Tá? Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui falando. Claro que eu gostaria de ter muito mais tempo para falar de muitas coisas. Quero agradecer o convite de vocês, porque não é fácil para a gente que trabalha dentro de uma ONG ou um coletivo ter que correr atrás. Mas se a gente estiver junto, de mãos dadas, a gente consegue muito mais. E principalmente essa mulherada que está aí, sendo empoderadas, porque é isso, a gente tem que falar, a gente tem que dizer, porque nada mais, nada menos, a gente que é a mulher, sabe aonde o sapato aperta. Porque é a gente que vai no supermercado, a gente que faz as compras também, e os preços estão muito altos. Então, para nós conseguir algum lugar, a gente vai ter que se unir. É isso aí que eu tinha para falar. Muito bem. Querida companheira Mara, muito obrigado pela participação. Vamos receber, então, para falar sobre a cultura
da democracia participativa. Michele Rolim, jornalista, pesquisadora e crítica teatral. Contigo, minha querida companheira. Obrigada. Primeiro, eu gostaria agradecer imensamente o convite da Setorial de Cultura do PT para estar aqui hoje e cumprimentar o Edgar, né, e cumprimentando ele, eu cumprimento toda a mesa, e dizer que eu sou jornalista de cultura e estou como conselheira estadual de cultura neste momento. E queria compartilhar com vocês e queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo, num passado não tão distante, quando houve pela primeira vez em nossa história o entendimento de que todas as ações do setor de cultura deveriam necessariamente ocorrer através de uma política de gestão compartilhada entre sociedade civil e poder público. No ano de 2010, fruto de longos debates, foi publicado o documento que lançou as bases para uma política de Estado na área cultural em nosso país. Me refiro ao Plano Nacional de Cultura, inspirado no artigo 215 da Constituição Federal, que atribui ao Estado brasileiro a obrigação de garantir a todos e todas o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Trata esse documento das linhas mestras para o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural existente em todo o território nacional por meio do Sistema Nacional de Cultura, um mecanismo de gestão e promoção das políticas públicas de cultura. E nós sabemos, né, Edgar, que durante os últimos anos os governos têm desrespeitado a cultura, notadamente em nível federal, porém no Rio Grande do Sul, eu digo para vocês, o Plano Nacional de Cultura também não está sendo cumprido. As demandas e propostas da sociedade civil não são acolhidas por esse governo. São muitos episódios que comprovam esse fato e que apontam, lamentavelmente, para uma constatação. O diálogo, que deveria ser inerente ao sistema, ocorre tão somente de maneira pró forma. A SEDAC, Secretaria de Estado da Cultura, nunca esteve, de fato, interessada em dialogar com a comunidade cultural. Há um processo de deslegitimação das instâncias do sistema estadual de cultura. A gestão compartilhada entre sociedade civil e poder público ficou apenas no papel. E eu gostaria de lembrar aqui vocês que, em seu discurso memorável de posse, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, lembrou aos vendilhões da política que não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim criar condições de acesso universal aos bens simbólicos. Asseverou categoricamente não caber ao Estado fazer cultura, mas sim proporcionar as condições necessárias para a criação e a produção de bens culturais. Um minuto. Sejam eles artefatos ou mentefatos. Lhe cabe, isto sim, o papel de promover o desenvolvimento cultural geral da sociedade, porque o acesso à cultura, é importante sempre lembrar, é um direito básico da cidadania, assim como o direito à educação, à saúde e à vida no ambiente saudável. No entanto, ao mesmo tempo, o nosso memorável ministro lembrou que o Estado não deve, em hipótese alguma, deixar de agir, não deve optar pela omissão, não deve se eximir da responsabilidade pela formulação e execução de políticas públicas e apostar suas fichas unicamente em mecanismos fiscais. E o imortal Gilberto Gil sustentou ainda que o governo não pode, portanto, ser apenas uma caixa de repasse de verbas para uma clientela preferencial. No Estado democrático, todas as vozes da cultura da sociedade devem ser acolhidas. E quando essas vozes são desprezadas, é sinal de que a própria democracia está em perigo. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, apesar de todas as dificuldades, apesar da marginalização, da indiferença de políticos e gestores públicos rasos,
e daqueles que dissimulam o seu autoritarismo com falsas escutas, não nos deixaremos abater, pois somos resistência. A construção coletiva da Lei Aldir Blanc I e II, assim como a Paulo Gustavo, são a prova disso. E como bem lembrou Maria Bethânia, somos como haste fina, que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Tempo. Um salve à cultura, pois ela nos salva todos os dias. Lula lá, Edgar aqui. Muito bem, querida companheira Michele Rolim, de imediato já chamamos para falar sobre o direito à mobilidade como direito humano. Chamamos o nosso companheiro Fernando Lindner, está lá naquela ponta lá. Fernando Lindner, 5 minutos, por gentileza. Obrigado. O deslocamento das pessoas é cada vez mais importante e cada vez mais tem sido menos tratado nas disputas políticas. Não se tem propostas novas, nós estamos trabalhando com bandeiras erradas, sabe? E isso foi ficou muito evidente nas últimas eleições. Não se trabalhou a questão da mobilidade urbana como ela deve ser pensada. É um direito constitucional, o direito à cidade, ao deslocamento, como saúde, como educação. Mas pense bem, como é que a mobilidade hoje funciona? Ela funciona de uma maneira simples. A pessoa mais necessitada paga o seu transporte integralmente. É como se no SUS só as pessoas doentes pagassem pelo SUS. As demais pessoas não pagam. E houve uma proliferação de impostos e tudo que não acabam chegando no local, no final, né? Cada vez mais as passagens são mais caras. E isso faz com que eu e alguns colegas meus analisemos que está errado o conceito. O conceito de que o empresário, por exemplo, como é que a gente faz com que ele ganhe dinheiro? O empresário só ganha dinheiro se ele lotar o ônibus e o ônibus for o mais barato possível, sem nenhum conforto. Mas esse é o modelo J-Pot, há mais de 40, 50 anos, que é rolado dessa maneira. É senso comum que todos nós sabemos que o transporte coletivo é fundamental, que nós precisamos dar preferência ao caminhar, à bicicleta, ao transporte coletivo, mas questões básicas, nós precisamos mudar conceitos. A própria forma de pagamento, de como o transporte é feito, a gente se debate contra o subsídio. Subsídio é uma forma de que várias pessoas, todas as pessoas, paguem parte para aquelas pessoas que mais precisam. Mas ainda assim, eu acho que nós temos que criar políticas públicas mais permanentes, uma receita permanente para trabalhar transporte. As cidades teriam que criar uma taxa de mobilidade urbana, e teria que ser uma taxa, não um imposto. Por quê? O imposto, ele entra numa vala comum, ele vai pagar salário de funcionário e não chega para pagar o sistema de transporte. Uma taxa não, uma taxa, ela é focada, ela é responsabilizada se não for usada daquela maneira. Mas só isso não basta, e não paga totalmente um sistema de transporte. Nós precisamos fazer com que o empresário pare de pensar no lucro por encher o ônibus, e sim, porque ele ofereça mais qualidade, mais horários. Então, ele tem que pagar pelo quilômetro rodado, não mais pela quantidade de pessoas. E aí, a gente começa a ter a primeira questão que tem que ser analisada. Nós não temos mais que nos debater quanto às gratuidades. Os empresários e os técnicos têm cada vez mais cortado a gratuidade, porque as gratuidades fazem com que as passagens sejam mais caras. 1 minuto. Na realidade, nós temos que repensar o sistema todo, com propostas claras. Só dizer que a mobilidade é fundamental não chega. Esse governo precisa apresentar uma bandeira clara nesse ponto para dizer como é que aquelas pessoas que se deslocam por 2 horas todos os dias nos seus locais de trabalho até a sua residência, como é que elas podem fazer isso de maneira mais digna, com mais qualidade de vida, com mais inclusão social. É isso que a gente precisa formular. E eu tenho certeza que o Edgar aqui
e o Lula estão justamente debruçados e preocupados com essa questão. E essa questão precisa mudar ontem. Nós estamos atrasados, nós precisamos recuperar tempo, né? Pessoal, eu fico mais uma vez honrado em participar e poder dizer um pouco de uma área que eu comecei com 18 anos, estou com 62, imaginem, conheço um pouquinho, né? Obrigado a todos. Obrigado, querido companheiro Fernando. E de imediato, encerrando a nossa primeira etapa, que é a primeira fase da nossa Assembleia, companheiro que vai falar sobre as juventudes e suas causas, MC Gangster. 5 minutos, querido companheiro. Isso. Então, gente, boa noite aí a todos que estão presentes. Mandar uma boa noite ao nosso futuro governador aí. Mandar uma boa noite para a Ana Afonso, que está junto. O Marcon também. O Lídio, meu parceiro. Também a Luísa. Gente, então, falar um pouco para vocês. Eu faço parte de uma juventude da Loma do Pinheiro, qual eu sou morador. E também defendo a cultura hip hop, certo, gente? Então, a minha fala hoje é muito naquela contramão do que a gente vê que o nosso bairro, ou as nossas comunidades, hoje não estão preocupados em fomentar a cultura nos bairros, não estão preocupados com o espaço de fala dos jovens, não estão preocupados se o jovem tem um ponto de encontro. Então, a maioria das vezes, em todas as comunidades, como a minha e as outras não são diferentes, o jovem, quando não tem um espaço de cultura para se identificar, o jovem, quando não tem um espaço de lazer, o jovem vai para onde? Criminalidade. Criminalidade gera o quê? Números. Números levam ao quê? Mais uma vez a gente chegar naquela taxa altíssima que a gente sempre vê, que dá uma mortalidade dos negros. E eu fiz uma pesquisa, entre 2016 até 2020, gente, foram 80% dos jovens que foram assassinados no nosso país. E isso dá a totalidade de 50 mil negros mortos no nosso país. Aí tu volta um pouquinho mais para trás, tu coloca em 23 minutos por dia o jovem negro assassinado. E aí a gente fica perguntando, a culpa é de quem? É do jovem que está na comunidade, na periferia, sem acesso à cultura, sem acesso à educação, sem acesso ao lazer? Ou a culpa é do governo que não chega lá, que não faz acontecer, que tira nossos direitos, que nos deixa a ver navios passar fome? A culpa é onde não existe uma cultura. E chegando nessa base, chegando na minha comunidade, a gente usa o instrumento cultura hip hop como uma base, para nós se fortalecer e automaticamente levar essa informação. Então imagina que onde eu moro, Loma do Pinheiro, tem outros negros como eu, mas você não vê outros negros como eu aqui, porque eles ainda estão embriagados lá, olhando uma televisão pobre, olhando uma televisão imunda, certo? Pensando que as coisas vão mudar. Porque ninguém quer vir buscar informação, e a informação também não é nos dada, assim como o estudo. Porque é fácil manter o povo da periferia e os jovens sem direito a estudo, que é muito mais fácil de doutrinar. É uma coisa que eu digo, chegamos numa pandemia, aumentou todos os valores da alimentação, mas teve um fator que não aumentou, que foi a bebida alcoólica. Isso nunca vai aumentar, que é uma jogada do sistema, deixar a gente ir lá com uma bebida alcoólica, escutando uma música de faz dessas duas coisas uma grande chave contra nós, e a gente fica lá perdido. São poucos que saem atrás de um conhecimento, saem atrás de um estudo, saem atrás de uma cultura. Então, gente, a minha fala mesmo é muito numa questão de que quem assumir o próximo governo, que a gente espera que seja muito o Edgar, sério, a gente pensa muito nisso, que é um cara que vai fazer muito diferente. Para quem não sabe, eu trabalhei com o falecido pai dele, eu tinha 16, 17 anos, teve esse prazer, falei com ele, viu o irmão dele ali também, então já conheço a família, e quero dizer que eu acho que o nosso papel fundamental é esse, é a gente aqui vir falar do que está acontecendo na nossa comunidade, e que nem a gente conversou com o Lula, depois que ganhar, a gente também vai fazer pressão para que as coisas aconteçam, porque eu acho que dessa vez tem que ser uma política compartilhada, é uma política que corra junto, que tenha os movimentos sentado ao lado do presidente, junto com o governo, que a gente possa fazer algo acontecer, porque só apresentar os projetos não dá, gente, porque a gente vê que tem um monte de lei aí, mas enquanto a gente não fazer pressão, as coisas não vão acontecer. Então, gente, hoje a minha fala é isso, é muito defendendo o meu bairro Loma do Pinheiro, cultura hip hop, mas todos os bairros também. Valeu, gente, boa noite. Alô, meu parceiro. Valeu, querido companheiro MC Gangster, obrigado. Companheirada, obrigado, amigos e amigas que contribuíram nessa primeira fase da nossa Assembleia Popular.